gente, Pai do Senhor aí para todos vocês que estão aí vendo nós aí no Facebook aí. Como nós tínhamos prometido, né, que fazer mais uma pregação aí ao vivo, o nosso celular travou, tive que desinstalar o Facebook e tal. Como é um modelo que só possui 16 GB de memória, a gente vai estar formatando ele, tirando uns vídeos amanhã. E amanhã a gente, então, novamente, a gente passa a gravar novamente as mensagens, tá bom, gente? Deus abençoe as vossas vidas e que Deus possa guardar vocês e a casa de vocês essa noite, em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe cada vez mais e mais a todo o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos gravar, né, mais uma pregação aí, mas simplesmente o celular travou e tivemos que desinstalar o Facebook e instalar de novo, né, para podermos voltarmos a gravar novamente, né? Mas nós vamos aproveitar aqui o ensejo e vamos ver se a gente consegue então gravar então mais uma pregação. Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 13, do versículo 33, né? Que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E nós vamos falar sobre 3 advertências, né, de Jesus, né? Que Jesus fala acerca da sua vinda, acerca dos últimos dias, acerca dos últimos tempos. E essas 3 advertências, Jesus está falando com seus apóstolos e simplesmente ele cita essas 3 advertências, né? Orai, olhai, vigiai e orai, né? E isso são 3 coisas primordiais. Por meio dessas 3 advertências, Jesus pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso. O cristão precisa ser cauteloso, vigilante e perseverante na oração. Então, meus amados irmãos, nós devemos então seguir aí os exemplos de Jesus Cristo e estar sempre aí atento aos acontecimentos, né? Primeiro, Jesus diz: olhai. A primeira recomendação de Jesus Cristo para o cristão é olhai. Olhar, nesse caso, significa ter atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Olhar e vermos que as coisas estão acontecendo no mundo, né? São tantas coisas ultimamente, são sinais do céu, são sinais na terra, são pragas, são terremotos, são guerras, são tsunamis. A gente vejamos que em meados de 2000 para cá as coisas têm se apertado, né? Cada vez mais e mais. Nós vemos que os fatos e acontecimentos têm sido marcantes sobre a nossa humanidade, sobre a face da terra. Então, o primeiro passo que Jesus diz é olhar, e para nós estarmos atentos, ao que está acontecendo. E a igreja tem que se despertar, o povo de Deus ele tem que estar atento ao que está acontecendo em sua volta, ao que está acontecendo no mundo aí. E são coisas que, para que não venhamos a ser pego de surpresa, né? Por isso o primeiro fato é olhar. Então Jesus diz assim, ó, olhar, e só olha quem está com os olhos abertos, né? Obviamente, se você está com problemas visual, você não consegue enxergar. Então ele diz assim, olhar e esteja bem atentos aos acontecimentos. Então a igreja não pode, como um todo, ficar desapercebida dos acontecimentos. Então Jesus está dando a sua primeira advertência: olhai, olhai, abra os teus olhos, ei, presta atenção ao que está acontecendo à sua volta, ao que está acontecendo ao seu redor. Então, aos Hebreus capítulo 12, verso 12, o Senhor diz a sua palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. A igreja tem que olhar para Cristo Jesus, que é o nosso foco, o nosso objetivo. Então Jesus diz, o primeiro passo nas 3 advertências é olhai. Olha para Jesus. Se você olhar para as lutas, para os problemas, obviamente que você não vai ter força para suportar as provas, para vencer. Então você tem que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Então, se você olhar para Jesus, você vai ter força na luta. Se você olhar para Jesus, você vai conseguir vencer o que está passando sobre a face da terra, o que há de vir ainda sobre a face da terra. Então, o primeiro passo é você olhar para Jesus. Olhai. Percebemos então que o mundo jaz no maligno.
A cada dia que passa, o mundo surge um problema ali, um problema acolá. Isso tudo é para nós ficarmos atentos. Olhai, olha para Jesus e você vai ter força para clamar, para orar, para buscar a presença de Deus. Olha para o Senhor Jesus Cristo. E quando as pessoas que deixam de olhar para Jesus, olham para o homem, olham para um líder, para uma liderança e acaba perdendo o seu foco, acaba perdendo até mesmo a sua fé. Mas que os problemas não venham te fazer te apostatar da fé, se você olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Olha somente para Jesus. E você vai ver, como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes você passa por luta, por prova, e você não vê uma saída, mas olha para Jesus. A gente vê tantas pessoas na Bíblia, tantos personagens bíblicos, vamos citarmos a mulher do fluxo de sangue. Qual era o objetivo dela? É olhar para Jesus, era olhar para o alvo da corrida dela, olhar para aquele que poderia mudar a vida dela. E ela simplesmente olha para Jesus. E ela põe no coração, né? Se eu tocar nele, eu vou receber a bênção, o milagre, a cura. Eu vou receber a minha vitória. Então, a igreja em si hoje, nós temos que olhar para Jesus, porque Isaías 45, verso 22, diz a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para Deus, olha para Jesus, e você pode alcançar de Deus a salvação da sua alma. Então, meus amados irmãos, é tempo de olharmos somente para o Senhor Jesus Cristo. Está difícil, tá, mas olha para Jesus. Está complicado, tá, mas olha para Jesus. Todos aqueles que olharam para Jesus na íntegra da sua vida, eles tiveram uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Desperta, olha para Jesus. Isso tudo vai passar, a luta vem e passa, a provação vem, mas ela passará também, porque Paulo diz aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse momento de aflição, de angústia, ele vai passar na sua vida. Olha para Ele, olha para o Senhor Jesus e sereis salvos. Olhar para mim e sereis salvos. Então Jesus está dizendo a primeira recomendação, a advertência, ou seja, olha para mim. Jesus está olhando para os apóstolos, falando assim: olha, quer saber de uma coisa? No sermão profético continua, e eu digo para vocês que vocês têm que olhar para mim. Vai chegar difícil, momentos difíceis da vida de vocês, da terra, da humanidade, vai chegar difícil, mas olha para Ele. Porque o Senhor diz assim: ó, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você tem que olhar para Jesus. Olhar para Ele levando a sua cabeça, porque Deus não chamou você por cauda, mas Deus chamou você por cabeça. E cabeça tem que estar erguida, levantada, sempre olhando para Jesus Cristo. O patriarca Jó diz: ainda que a minha pele se grude nos meus ossos, eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Ele há de se levantar se você estiver olhando para Ele. Ele há de mudar a situação se você estiver olhando para Ele. E o segundo ponto que o Senhor diz é: vigiai. A segunda recomendação é vigiar, e a exortação à vigilância foi um ponto muito forte no ensinamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Os conceitos teológicos dizem que existem 3 vindas de Jesus. O primeiro foi o seu nascimento, que veio ao mundo, o nascimento virginal de Maria, né? Jesus veio ao mundo concebido pelo Espírito Santo. A segunda vinda vai ser então no arrebatamento da igreja, e a terceira vinda vai ser quando vir já no corpo de glória, com os santos lavados e remidos para guerrear a guerra do Megido, o Amagedon, digamos assim. Então é necessário estar vigiando. Vamos vigiar para que não venhamos a ser pego de surpresa. Vamos vigiar porque o tempo do fim se aproxima. O tempo do fim está próximo. O tempo do fim está perto. Vigiai. Em Mateus 26, 41, Jesus já havia falado aos seus discípulos que estavam meio sonolentos no monte do Getsêmani. E ele diz assim, quando Jesus está com seu discípulo no monte, ele diz assim: ficai aqui, eu vou a um tiro de pedra. Ele vai orar, e quando volta, ele conta os apóstolos dormindo.
E ele diz, na verdade, a carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nenhuma hora pudeste velar comigo. Não era momento de dormir, não era momento de cochear em dois pensamentos, cochilar, mas era o momento de estar vigilante. Jesus quer que venhamos estar vigilante, apercebido neste exato momento. Desperta, povo de Deus, desperta, porque Jesus está voltando. E terceiro, orai. É a terceira recomendação, orai. A oração é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, e a Bíblia enfatiza muito sobre a oração. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14, né, se esse povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se converter de todos os maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração. Temos que orar. Temos que estar sempre orando na presença de Deus. Daniel orava 3 vezes, de manhã, tarde e à noite. Oração. Então fica aí para você essa dica de Jesus. 3 advertências. Olhai, atenção, cauteloso. Vigiai, perseverança contínua. E oração é diária, constantemente. 3 advertências de Jesus para a sua vida. Esteja você atento, esteja você guardando essas 3 advertências. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltarás. Voltarás para buscar a sua igreja. Então, desperta a sua vida. Clame na madrugada, busque a Deus. Ore pela sua casa, pela sua família. Ore pelos teus entes queridos. Busque servir a Deus em espírito e em verdade. Busque servir a Deus com sinceridade. Busque sempre estar voltado para as coisas de Deus. Os dias são maus. E a tendência é isso, é daí para pior. Porque é misto que aconteçam as profecias, as coisas, as palavras de Deus. Então é daí para pior. Então desperta, olhai, abre os teus olhos, enxergue, vigiai, esteja preparado e sempre em oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus possa estar sempre aí concedendo grandes vitórias para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Forte abraço, tenham todos uma boa noite abençoada por Deus, na paz do Senhor Jesus.